Você ainda está distribuindo o panfleto ou você já conhece o tráfego pago? E hoje o nosso bate-papo é com meu amigo, meu filho, meu irmão, Nicolas. Que prazer poder falar, Nicolas, com você. Que alegria para nós, né? Nicolas é sócio proprietário da Leadline e tem feito um trabalho, mas hoje talvez unanimidade aí quando se fala de tráfego pago na cidade, sem sombra de dúvida, um orgulho para nós, né? Nicolas, o que é esse tal de tráfego pago? Eu tenho que parar de distribuir panfleto? Então, primeiramente, prazerão ter falando com você aqui, né, com todos que estão acompanhando em casa. E, enfim, tráfego basicamente ele não substitui, né, que nem a gente falou brincando aí do panfleto, mas dependendo da estratégia faz sentido. Ele é mais uma estratégia de marketing, né, assim como o panfleto. A gente tem mídias offline e mídias online. Então, principalmente o tráfego, ele é um meio que te traz muito uma coisa que falta no offline, que é mensuração de resultado. Porque às vezes você coloca um panfleto para rodar na rua, você não vai ter uma resposta imediata, ou saber exatamente, por exemplo, quantos clientes vieram daquela ação. Com o tráfego, se você colocar R$100, você sabe exatamente quantas pessoas viram a sua postagem, quantas clicaram, quanto que custou, por exemplo, cada 1.000 pessoas que viram aquele anúncio. O local que chegou. O local que chegou. Então, a gente traz um resultado muito mensurável. Ele é mais direto, né? Vamos dizer assim. Você consegue filtrar melhor, né? Isso. Definir melhor o seu público-alvo. Mas, basicamente, é isso. É uma estratégia digital, né? Você pode usar Facebook e Instagram. TikTok também tem sua rede de anúncio. Kawaii. Google Ads é a maior, né? Então, se você tem um produto, se você tem uma empresa, um serviço, quer que isso seja divulgado, tem um perfil no Instagram que tem mais seguidores, é a melhor estratégia. Então, Nico, olha pra você ver. E se a gente pega um casal antigo aí que tem seu filho, você fala que tá mexendo com contrato, dá pra aguentar, não. O William já fez um negócio desse tipo aí. Isso acontece, não acontece? Então, assim, de uma forma mais grosseira, vamos dizer assim, explica aí pro pessoal que não entende muito, porque a gente tem muita gente que assiste a gente, sim, né, que talvez não tá tão antenado com essas coisas. O que é esse tráfego mesmo? Que você pega na origem da palavra, tráfego é movimento. Isso. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, tem uma rua onde tem muito tráfego nessa rua, muito tráfego de pessoas, tráfego de carro. Então, o que é tráfego? Tráfego é movimento, né? Pessoa passar de um ponto para o outro ali, isso já é um tráfego. Então, falando de tráfego pago, a gente está falando de que eu tenho pessoas, por exemplo, vamos colocar um exemplo da loja física, que eu acho que vai ficar um bom exemplo para nós. Eu tenho que começar, por exemplo, você tem o seu negócio da loja. Se você for escolher um ponto, você vai escolher um ponto onde? Onde tem tráfego de pessoas na porta. Para ter resultado. Quanto mais pessoas passando na sua porta, maior é o resultado. Mais pessoas vão ver sua marca, mais pessoas vão ver suas promoções, seus produtos. Né? Então, por exemplo, quando você tem um negócio, você quer colocar onde tem tráfego de pessoas na porta ali. Quando você tem um negócio na internet, você também quer tráfego. Só que eu acho que todo mundo já teve, talvez, uma experiência. Quando você cria o seu perfil ali, você posta as coisas, não é todo mundo que vai curtir. Principalmente se você tem um produto ou uma empresa. Então, o que é necessário você fazer? Você fazer pessoas passar na sua porta. Só que a sua porta é digital agora. Né? Então, é pessoas visitando o seu perfil, o seu Instagram, vendo sua promoção. Então, para isso, você paga o Facebook, o Google, a plataforma que você estiver trabalhando, para literalmente pessoas passarem por ali e serem expostas à sua campanha. Né? Então, o tráfego é literalmente eu pegar a pessoa que está em um lugar e levar aquela outra. Então, por exemplo, no digital, eu posso pegar pessoas e levá-las até o meu perfil. Mas é como se fosse uma loja numa rua movimentada. Entendi. Né? Então, da mesma maneira que isso tem custo, né? O aluguel, por exemplo, vai ser mais caro na rua, mas que tem mais tráfego. Também, se você quer ter um negócio digital bem sucedido, você precisa também investir para mais pessoas estar passando ali. E a gente vê, o tráfego pago, quando a gente fala assim, diretamente sobre ele, eu fico imaginando se realmente os políticos, a vida pública, usassem o tráfego pago para dar transparência nas coisas, a sociedade ia ter muito mais clareza do que acontece. Isso não acontece muito. Então, vai chegar um momento em que não tem como fugir, né? Sim. A gente vê que tem que dar transparência ao mandato. Eu uso muito isso hoje. Sim, né? Nesse com sentido. certeza. Eu vejo, você está de parabéns, porque assim, eu acompanho e
Acompanho desde quando, né, muito lá do começo. Vamos abrir um parênteses aqui no começo do que você está falando, porque ele é um dos idealizadores da minha pré-campanha, quando eu vi pela primeira vez como vereador, e nós tínhamos o slogan assim, uma chance para acreditar. Tá aqui o responsável, junto com a equipe toda. Na época a gente fez a estratégia dos filtros, nem tinha Instagram, né? Nada. Era o Facebook, né? A gente estava imaginando como é que era, né? Mas era o Facebook, a gente fazia... Não tinha nem orçamento para tráfego pago. Não existia tráfego, não tinha nada. Eu lembro só assim, uma chance para acreditar. Então aí, mas vai lá, continua. Mas, por exemplo, você hoje já executa essa estratégia, tem alguns outros vereadores também que executam, acho que numa escala menor do que deveria ser. Mas hoje você talvez seja minoria na Câmara ali que executa esse tipo de estratégia para dar transparência ao mandato. Mas a gente está chegando na época de eleições novamente. Daqui a pouco vai ser 2, 3... Eu não dou mais 1 ou 2 gestões para isso ser esse quadro totalmente inverter. Quem não fizer vai ser minoria, porque a população cada vez quer mais acesso, quer ver aquilo que o seu candidato está fazendo, né? E ter seguidor não é o bastante. Você sabe, você pode ter 20 mil seguidores. O orgânico do Instagram, do Facebook, ele não entrega para os seus 20 mil. Ele vai entregar, talvez, para 1.500, 2.000 pessoas no máximo, daqueles 20 mil que te seguem. Desses 20 mil que seguem, talvez 5%. Ou seja, se você tem 20 mil seguidores, você vai ter 70, 80 curtidas na sua postagem. Então, você falando um negócio é a realidade, porque o cara, ele acha assim, aí nós vamos falar de um modo geral, né, no Brasil inteiro. Ele está chegando uma época que vai acabar aquilo de trabalhar como político, quando o cara quer ser reeleito, trabalhar 6 meses só antes, achando que isso vai funcionar. E hoje a sociedade está muito antenada nisso, né? Porque a gente tem essa condição de mandar aquilo que a gente quer. Hoje, por exemplo, eu sei que meus conteúdos está todo voltado dentro de Caratinga. Eu sei que está todo voltado na população de 16 anos acima. E você tem números disso. E tem tudo, você né? consegue ver o público, a idade, né? No caso, os dados demográficos, né? Sexo, idade... Então, local de distribuição, tudo que a gente... O número de visualizações, impressões... engajamento, tudo que é feito ali. Então, assim, e hoje a gente vê assim, as pessoas, quando vai dando um ano antes da eleição, ficando doido aí, fazendo perfil de qualquer jeito, fazendo as coisas de qualquer jeito, e não muda essa estratégia. Mas falando realmente assim, dessa importância, né, Nicolas? A gente vê hoje, eu tenho um filho envolvido hoje no marketing digital, né? Graças a você também, que está sempre ajudando. Então a gente vê assim, como é importante que isso seja divulgado aos jovens que estão vindo, Nicolas, né? Sim. Porque vai chegar uma hora, nós falava aqui numa gravação anterior, que o pessoal vai ver aí, nós estávamos falando sobre o metaverso, sobre essa loucura que das reuniões não vai ser muito mais presencial mais, né? Tudo através daquele óculos, aquela coisa toda. Como tá evoluindo as coisas, e o tráfego pago veio para evoluir isso também, né? Sim, eu vejo que tem muitas profissões que existem há muito tempo, sabe? Por exemplo, você pega quem mexe com construção, por exemplo, isso existe há 6.000, 7.000 anos e vai existir daqui ainda, né? Isso, muitos anos ainda. Tem profissões não, tem profissões que vêm, às vezes acabam, por exemplo, datilógrafo, uma profissão que existia antigamente, sim. Arquivista, ela cresceu ali, houve a necessidade e depois acabou. Então tem muitas profissões que surgem a todo momento. Tem até um estudo que falava que até 2030, 70% das vagas disponíveis em 2030 ainda nem foram criadas, nem foram inventadas ainda. Nem se sabe o nome dessas vagas. Você nem sabe qual que será essa profissão, qual que será exatamente. Esse, então o mercado está em constante evolução e constante mudança também. Por exemplo, desde quando eu comecei a trabalhar, que foi mais ou menos nessa época mesmo da sua campanha, sim. 2016 ali, até agora o tanto que o mercado mudou. Esse ano o tanto que o mercado mudou por causa de inteligência artificial, por exemplo, sabe? É loucura, assim. Então, essas novas profissões, hoje o jovem ele tem muita escolha, né? Não é mais a questão supermercado ou vendedor, não é só esses dois caminhos, sim. Assim. Tem até um meme esses dias que eu vi aquela Caratinga é meu país, né? Fala tipo jovem 18 anos Caratinga, duas estradas, né? Um ou outro. Mas hoje mudou muito, né? No mercado digital,
você tem uma quebra gigante desses paradigmas, então muitas mais oportunidades e oportunidades bem remuneradas são aí. E ele deu voz, o meio digital, e veio dar voz realmente a muitas classes, né? As pessoas que talvez não teriam uma oportunidade. A gente vê hoje os influencers, a gente vê hoje... Então, e também ao mesmo tempo a gente tem que fazer ali uma filtragem muito bem feita, porque a gente corre um sério risco de também, como em todos os lugares, de ver muita porcaria também, né, Nicolas? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque da mesma forma que eu faço um tráfego pago para mandar algo bom, aquela pessoa vai mandar um fake news, vai mandar uma mentira, até mesmo algo violento, que a gente viu recentemente aí nas redes nacionais, ensinando criança a suicidar, ensinando isso, ensinando aquilo, né? Nesse caso, o tráfego especificamente, o Facebook ele até passa um pouquinho do limite, até com quem faz coisa boa no tráfego. É mesmo? Porque ele tem uma política de publicidade extremamente limitante. Então, por exemplo, tem nichos assim que você não consegue nem rodar a sua campanha. Então, mas o que há perigoso nisso é a questão do algoritmo, não é nem tráfego pago, né? Onde o algoritmo pode favorecer conteúdos polêmicos. Isso acontece, principalmente Twitter, ainda mais, pior do que o Facebook. Então, por exemplo, agora guerra, né, temas sensíveis, você não consegue fazer tráfego no Facebook. Você não consegue colocar, por exemplo, tem clientes nossos lá que tem cursos voltados para curso de agente penitenciário, por exemplo. E aí o agente penitenciário, a gente vai colocar na arte, ele tem uma arma ali, né, todo paramentado, beleza. O Facebook não deixa esse tipo de arte rodar, por exemplo. Entendi. Faz apologia à violência. Então, mas principalmente em relação ao que os algoritmos decidem que vai ser... A gente sabe que falou que é uma polêmica, o algoritmo já faz aquela entrega mais rápido, né? Exatamente, assim. entrega muito mais. Uma entrega mais rápida. Mas a gente vê, Nicolas, a gente hoje, você está falando aí do Facebook, né? O Facebook, hoje a gente sabe que o Facebook pega uma certa idade, aí já veio o Instagram, né? Agora veio o outro que está dentro do Instagram mesmo, que é para competir com o Twitter, que é o Threads, né? Aquele negócio lá. E aí a gente vai ficar louco com esse monte de coisa, mas será que tem mais coisa para aparecer? Então, eu estava até vendo sobre esses dias que toda a geração nova, ela sempre tende a migrar. Por exemplo, quando eu virei adolescente, já existia o Facebook. Eu venho do como é que chamava aquele lá? Orkut. Eu venho do Orkut. Então, por exemplo, aí já a minha irmã, que é de uma geração mais nova, ela nasceu, então eu fiz a minha transição, que foi Facebook para Instagram. Isso. Já minha irmã veio na época do Instagram. Ela já fez a transição de Instagram para TikTok. Então, na teoria, a cada 7, 8 anos tem uma mudança de rede social. Mas você acha que tem algo que é imprescindível, que talvez não mudaria? Nós temos aí o YouTube, a gente tem aí o Instagram, Facebook, Twitter, né, o Threads, Threads. O Threads aí, o Byte, né, TikTok. Mas tem alguma coisa que parece que vai ficar? Ou... Eu acho que o TikTok veio para ficar. A gente tem as parecidas com o TikTok, por exemplo, o Kawaii, o Reels e os Shorts do YouTube também vieram para tentar combater, né, de certa forma, o TikTok. Mas, por exemplo, Facebook, eu acho que tem nichos, né? Você vai começar a ver nichos. Por exemplo, o Facebook é nichado para quem é mais velho. Isso. O Instagram é nichado para quem é 20 a 30, 35 no máximo ali. E o TikTok é abaixo de 25. Né? Então, cada um tem seus nichos. Eu entendi, mas hoje, a gente falando assim da questão do nicho, falando dessas questões, hoje a possibilidade, por exemplo, quando a gente pega o Facebook, a gente vê hoje, se você deixar o Facebook no orgânico, ele não dá nada. Não dá nada. Hoje eu uso, por exemplo, o Facebook como muitas das vezes o Facebook perfil, eu uso ele como arquivo de notas, que quando eu quero procurar alguma coisa, é mais rápido eu achar ali, entendeu? O Instagram tem muita estrutura para esse tipo de coisa. Isso, né? Então eu coloco a palavra lá rapidinho, eu acho que eu quero, mando baixar de novo e já posto, um exemplo. Então eu uso. Então, nesse sentido aí, quando a gente fala desses jovens, fala desse pessoal, quando a gente pega, por exemplo,
o conhecimento está se reduzindo muito, porque hoje a pessoa quer ver coisas de 15 segundos. E é complicado isso, não é não? Ou você acha também que, ao mesmo tempo que essa é uma geração muito pobre em termos de querer o conhecimento, você acha que isso também vai passar e a gente está melhorando, pessoas querendo ver mais conteúdos legais, essas coisas? Eu acho complicado, porque tem até uma questão de dopamina, né? Tem se falado muito sobre isso, sobre vício em dopamina. Que o TikTok, cada vez que você tem estudos, né? Que a pessoa faz aquele movimento de rolar, existe um pico de dopamina no cérebro. Então o cérebro hoje ele está assim, as pessoas estão reclamando, por exemplo, cansaço e não consegue dormir, por exemplo. Não tem paciência de ver um filme mais. Todos os vídeos tem que colocar 2 vezes, 1,5 vez, para ver acelerado. Então, assim, a paciência tem diminuído. Os áudios é rapidinho que eu vi. Eu vejo isso, por exemplo, no ambiente de trabalho. As pessoas, tanto que tem abaixado o foco, sabe? As pessoas não conseguem focar em tarefas longas. Então, eu acho que com certeza o conteúdo tem moldado, às vezes, de maneira não positiva, a maneira como as pessoas vivem, né? Porque você acha que não, mas depois você pega e vê nas configurações do seu celular tanto que você gastou em cada app ali, em média, na semana, você se assusta. O brasileiro, ele é do mundo a população que mais gasta tempo em frente ao celular. Eu vi o meu, eu assustei. A média nacional é 8 horas por dia. Eu vi o meu, eu assustei. Eu assustei porque realmente essa vontade da transparência, de responder todo mundo, né? Eu tenho 3.500 contatos no WhatsApp. Então, quer dizer, imagina, e eu ainda sou quem... Você trabalha ali. Trabalho nele. Então, quer dizer... questão de trabalho. Mas aí é o que falo, né, Nicolas? A necessidade da gente ponderar em determinado horário, ter horário para parar, ter horário de deixar ele no canto. Hoje a gente está vendo o celular carregado na tomada, você não para o tempo todo, né? E é difícil. Mas hoje, por exemplo, a gente vê aí, você é um dos pioneiros na cidade, né? A gente sabe sobre isso, você que desbravou. Eu lembro de uma conversa nossa lá em casa, quando você foi lá cheio de dúvida, porque eu estou falando aqui, gente, como um engenheiro elétrico. Engenheiro civil, elétrico. Eu trabalhei com elétrica, mas não. Mas você é civil, então? Civil. Então, eu estou falando com engenheiro civil. Quando ele formou engenharia civil e não queria. Estava uma confusão na cabeça dele em 2015, 2016, que ele estava louco, né? E o pai louco. Não vai abandonar, não sei o que tem. E aí a gente vê que você foi um dos primeiros a migrar para aquilo, para o desenho, para aquela coisa. Eu lembro disso como fosse hoje. Hoje, igual você, tantos jovens também largando, mas qual é assim, o conselho que a gente fala para esses jovens referente ao estudo? Porque você estudou, você buscou. Até hoje estuda. E você está vendo, né, de conferências aí de vários lugares, aí em Minas Gerais, no Espírito Santo. Mas esse jovem que acha que é de qualquer jeito, não é de qualquer jeito, né, Nico? Não pode ser de qualquer jeito. Eu acho que tem uma diferença de estudo formal e o não formal, né? Por exemplo, o tanto você consegue ter valor na sua vida, tanto você fizer um curso, se for um bom curso online ali, ou na faculdade. Sobre a faculdade, minha opinião é que se a sua profissão for necessária algum tipo de regulamentação. Por exemplo, CREA, CRM, esqueci de psicologia, mas também tem. Então, por exemplo, a profissão exige regulamentar, OAB também, né? OAB, tudo. Então, não, preciso disso para executar minha profissão. Vai lá e faz a faculdade. Agora, em outras áreas, por exemplo, marketing, com todo respeito, eu trabalho no nicho de faculdades, né? Mas o que você vai aprender na faculdade de um mercado que muda mês a mês? Eles não atualizam grade com essa frequência. Então, sim, tem alguns nichos de trabalho que eu acho muito mais válido você procurar outras alternativas de estudo. Por exemplo, programação também é um deles, né? Desenvolvimento de sistemas e tal, onde você vai encontrar coisas muito mais valiosas, talvez fora da faculdade do que lá. Tem coisas que a faculdade não tem como substituir, por exemplo, network, você conversar naquele convívio social. Mas para a carreira, o estudo é necessário em todas, não tem como fugir, mas nem todas também precisam ser um estudo formal, por exemplo, de um curso superior. Né? Entendi. E engraçado você falando isso,
Eu lembro quando eu iniciei a faculdade de Ciência da Computação, não concluí, mas quando eu iniciei, nada daquilo que a gente viu naquela época, a não ser peças de computador, de programação, até a peça de computador, que era disquete, né? Você tinha que botar o disquete. Não sei, né? Então até isso mudou, assim, de uma forma estrondosa. Não, né? tem muitas coisas que são válidas, né? Por exemplo, a base da faculdade é muito boa. Né? Por exemplo, o que se mais reclama hoje no meio da programação é justamente sobre base. Isso. Base de, tipo assim, de entender como funciona. Porque também tem muito curso que... Mas é isso que eu estou colocando. Como funciona? Aquilo que funcionava naquela época, vou dizer, hoje... Tem mercado que muda muito rápido. E quando a gente fala nesse sentido, por exemplo, se a gente falar para um jovem hoje, você conhece uma máquina, vamos pegar, da datilografia? Ele não sabe nem o que é isso. Se você falar com ele, você conhece um telefone fixo? Ele também não sabe nem o que é isso. Ainda mais se for aquele de rodinha ainda. Tal. Mas não está muito longe. E aí, isso que dá para admirar. Se você virar para um jovem hoje, desses 12, 13, 14 anos, que saca pra caramba de internet, saca pra caramba de tudo, perguntar para ele o que é um disquete, ele não sabe. E é da era já da informática. O disquete é o símbolo de salvar, a maioria das coisas é o disquete, que é símbolo, né? Isso. Ele só conhece pelo símbolo. Pelo símbolo. Não sabe nem como é que funcionava, você tem que botar CD, né? Como isso está evoluindo. Eu acho que nem, como é que é, o pendrive também já ficou ultrapassado, né? Então tem coisa assim, é muito rápido. E como é que você faz para você adequar isso com essa rapidez, com essa velocidade? Então, eu tenho medo daqui a um tempo. Como é que vai ser, né? Porque ainda, querendo ou não, eu tenho paciência para pesquisar muita coisa, então estar em contato, conversar é muito importante também, né? Isso. Por exemplo, lá na empresa a gente tem o grupo oficial da empresa, né? Que 30 pessoas lá no WhatsApp, todo mundo trabalha lá. Aí a gente tem uns grupos, por exemplo, a gente tem o grupo que fala só de tecnologia nova, que todo mundo que vê manda. Entendi. Não estão saindo uma nova inteligência artificial. A gente um ajudando o outro. Constantemente a gente está se atualizando, né? Isso. Então, viu uma coisa no TikTok ou no YouTube, sai uma nova notícia, aí já manda no grupo lá. Então, mas tá fácil de ficar perdido, porque é um volume gigante de informação. E voltando um pouquinho para a área pública, Nicolas, né, que onde eu tenho militado nesses quase 8 anos, né, eu vejo com tristeza. Assim, é uma opinião minha, eu vejo com tristeza como as coisas evoluíram e o poder público não se interessou, porque isso dá uma transparência muito grande, não se interessou. Por exemplo, hoje eu vejo uma cidade de 88 mil habitantes, igual Caratinga, com orçamento aí estimado em R$500 bilhão ano, 40 e poucos milhões mês, né, onde a gente tem que aplicar aí 50% com folha de pagamento. Se me vem à cabeça agora, 25% a gente aplica aí na educação, 15% na saúde, quer dizer, e sobra ainda muita coisa para ser aplicada em termos, mas eu vejo assim, de não termos hoje, por exemplo, uma internet gratuita nas praças públicas, uma internet gratuita dentro dos órgãos públicos, né? E isso, eu acho que muita coisa precisa mudar ainda. Eu acho que a internet, o setor, o marketing digital, a era digital, ela avançou muito e o poder público ficou muito para trás. E eu acho que é por medo, viu, Nicolas? Eu acho que aí até sai do marketing, um pouquinho falando de tecnologia mesmo, né? Eu acho que é por medo, né? Eu acho que é por medo porque dá muita transparência nesse sentido aí, então é complicado, né? Mas aí, Nicolas, hoje, você acha que também nessa campanha de 2024, eu fiz um curso recentemente e o cara foi taxativo, professor, dizer que 90% para mais, não para menos, 90% para mais vai ser uma campanha totalmente digital. Você acha também que está acabando esse folhetinho com o rosto, esse santinho, essa sujeirada que é jogada na rua? Você acha que vai dar uma diminuída assim? Com certeza. Vai ter uma realocação de orçamento grande aí nas campanhas. Vai, né? Não vai? Então você está preparado aí para fazer tráfego pago ou você já está... Só que aí tem uma diferença, por exemplo, quem já fez, quem vai jogar 1 milhão agora,
Ou quem jogou 1 milhão nos últimos 4 anos, aí faz a diferença. Faz uma diferença grande, faz. Tipo assim, vim agora com enxurrada de anúncio. E quem vem em trabalho consistente... É, isso que eu falo, e é engraçado que nisso aí eu gosto até mesmo da justiça eleitoral nesse sentido, porque você sabia também que não pode. Eles fazem uma média do que você gasta para não ter abuso econômico, do que você já estava gastando durante o tempo, né? Então quem não fez nada não estava gastando nada, e é ali que eles autorizam um certo percentual para que você possa gastar. Olha só. Então aí que eu acho que a pessoa que saiu na frente, que tem esse trabalho, vai dar uma acelerada boa aí na internet. Ô Nicolas, que alegria poder falar com você, poder levar para o público aí nosso bate-papo, esclarecer um pouco sobre esse tráfego pago, sobre esse marketing digital, sobre isso tudo que a gente tem vivido. A gente sempre termina com uma pergunta e eu vou mudar um pouquinho, né, para que você possa responder. Caratinga tem jeito para o marketing digital na área pública? Caratinga tem jeito? Olha, aí eu acho que depende muito da vontade de quem está lá, né? Né? Porque a decisão vai vir deles, né, de contratar ou não, mas eu acho que daqui a um tempo não vai nem se tem jeito, né? Eu acho que daqui a um tempo vai ser quem pode escolher. Isso não vai ser uma escolha, basicamente. Vai ser uma necessidade. Vai ser coisa básica, né? Tem que até aquela frase do Bill Gates lá, né? No futuro vai existir negócios que estão na internet e os outros negócios nem vão existir. Então acho que daqui a 4 anos a gente vai estar falando de... Esse papo talvez que a gente teve hoje nem vai fazer sentido, porque os que não fizeram nem vai estar lá nas cadeiras. É verdade. Nicolas, obrigado mais uma vez. Obrigado por você. Esse bate-papo gostoso aí, tá? E aí, pessoal, gostou desse bate-papo? Se você gostou, se inscreva, mande aí para as pessoas do seu convívio aí, né? Deixa um comentário, talvez você quer ver alguém aqui no bate-papo com a gente também, esclarecendo alguma coisa que vai ajudar a população de Caratinga. E eu aguardo você no próximo vídeo.